Você sabe quais são as 3 principais técnicas da aquarela? E sabe como usá-las corretamente? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar cada uma das técnicas e misturá-las corretamente. Olá pessoal, como vocês estão? Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, eu sou a Lúcia, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo aula, ou seja, eu não vou acelerar o vídeo, vou deixar o tempo normal do vídeo mesmo, vou apenas cortar o desnecessário. Então, se você estiver querendo ver esse vídeo para se aprofundar mais, assim, pode dividir, pode assistir em 2, 3 vezes, porque não vai ser um vídeo nem muito longo, nem muito curto. Não é assim um vídeo de 1 hora, super longo, mas também não vai ser um vídeo acelerado. Então, fica aí o recadinho. Para você poder assistir, você pode assistir de 2 a 3 vezes, não tem problema. Bom, e a primeira técnica da aquarela é o úmido sobre úmido. Para esta técnica, eu molhei o primeiro quadradinho completamente com água limpa. Depois eu fui com a tinta também bem úmida, bem líquida mesmo. Coloquei água na minha mistura de tinta e passei. Essa é a técnica molhada no molhado. Eu particularmente gosto muito. A próxima técnica, como vocês podem ver, eu tirei a água do pincel, não umedeci o papel. É o seco sobre seco. Nessa técnica, você vai pegar a sua tinta mais seca, ou seja, mais pigmento e menos água, e vai aplicar sobre a área que você deseja no papel seco, sem umedecer antes. E essa técnica você tem mais controle. Dessa forma, você tem assim, mais controle da tinta. Fica bonito também, forma às vezes algumas manchinhas, às vezes não, depende muito. Esse pincel ficou ainda um pouquinho úmido porque ele é um pouco grande. Mesmo assim, já dá uma grande diferença da primeira para a segunda técnica. E a terceira técnica é a técnica mista, que é a minha favorita, onde eu coloco pigmento e depois vou com a água, e depois pigmento de novo e vou mesclando os dois. Eu gosto muito de usar essa técnica, é uma das que eu mais uso nas minhas pinturas. Mas para fazer fundos, por exemplo, eu gosto muito da primeira, que é o úmido sobre úmido, para formar aquele fundo assim mais homogêneo, aquelas manchas mais homogêneas, para fazer céu também. Mas na técnica mista você consegue o mesmo efeito mais homogêneo também. E são técnicas bem simples, mas que na aplicação correta faz toda uma diferença. E todos os materiais que eu estou usando nesse vídeo vão estar na descrição aqui no inbox. É só você acessar a descrição que você vai ter acesso aos links de todos os materiais que eu usei aqui. Bom, e para completar esse vídeo, eu vou passar aqui um exercício bem fácil. Vou fazer um desenho bem simplesinho mesmo, uma melancia, para a gente pintar usando cada uma das técnicas separada, para vocês poderem entender como funciona na prática, em um desenho mesmo. Então, vou passar assim. E se você estiver no vídeo até aqui, deixe seu like aí, isso me ajuda demais no YouTube entender que meu vídeo é relevante e passar para mais pessoas que desejam também aprender as técnicas de aquarela. Acreditem, isso faz muita diferença. No começo, quando eu comecei a pintar com aquarela, eu não tive muitos acessos a essas explicações e eu já fui meio na louca. Mas faz muita diferença. Então, para a primeira fatia da melancia, vamos usar a técnica molhado no molhado, ou úmido sobre úmido. Eu peguei o meu pincel, peguei até um outro pincel, que está bem limpinho, umedeci na água limpa. É importante que você tenha um potinho com água limpa e um potinho para lavar o pincel. Depois que eu comecei também a usar 2 potinhos de água, fez muita diferença na minha pintura. Não é exatamente necessário, você pode usar apenas um pote de água, mas para fazer essas técnicas assim mais aguadas, eu recomendo que você tenha 2 potinhos de água. Então, vamos aí à primeira técnica. Como vocês podem ver, eu estou pegando a minha tinta vermelha, estou acrescentando água na tinta, para ficar bem líquida mesmo, bem transparente. Assim, na hora que eu aplicar sobre o desenho, ele vai assim se espalhar de uma forma bem homogênea e ficar bem, aquela aquarela bem transparente mesmo. Então, eu vou pegando, não precisa ter pressa, vou pegando a tinta, vou misturando, até ficar de uma forma que me agrade. E o pincel bem carregado de água e tinta bem líquida, eu vou aplicando mesmo
bem devagarzinho, e a tinta meio que se espalha já sozinha, devido ao papel já estar bem úmido. Ela vai se espalhando, forma algumas manchinhas, mas isso não é um defeito, é uma característica dessa técnica de aquarela, formar mesmo algumas manchinhas, mas nada que você não possa corrigir com o pincel. Você pode retirar também o excesso, se formar uma mancha que você não deseja. Por exemplo, se você estiver pintando uma pele com essa técnica e você não gostou de determinada mancha, você pode retirar com o papel ou com um paninho. Mas como eu estou fazendo uma melancia, eu quero mesmo que fique algumas manchas, por isso estou dando batidinhas do pincel para formar aquelas manchas que vai dar aquela sensação mais de profundidade, de suculência na melancia mesmo. E é assim, bem simples mesmo. Tá comigo até aqui? Esse vídeo tá te ajudando em alguma coisa? Se inscreva no canal, todas as semanas eu trago vídeos aqui que podem te ajudar e vídeos também mais descontraídos, desenhando personagens que estão aí na moda, conversando com vocês. É um canal bem interativo e eu sempre atendo também os pedidos de vocês para trazer desenhos que vocês querem ver aqui. Então é um canal bem legal. E eu estou aí rumo aos 1000 inscritos, estou muito feliz com a marca de 600 inscritos. E estou aí rumo aos 1000 inscritos para monetizar esse canal, poder comprar equipamentos melhores para gravar aqui para vocês, aulas com ainda mais qualidade. Para isso eu conto com a inscrição de vocês. Bom, e a técnica, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a fatia da melancia, eu vou fazer também para a casca. Vou pegando a tinta verde, colocando no godê e acrescentando água. Depois eu vou acrescentar um pouquinho de amarelo na mistura. Eu lavo meu pincel, porque senão vai ficar uma coisa só. Daí eu vou pegando um pouquinho de amarelo e acrescentando nesse verde. Você pode fazer isso com um verde claro, se você tiver na sua paleta. Eu tenho poucas cores da tinta da Van Gogh, então, que é a que eu estou usando aqui, as bisnagas. Eu não tenho verde claro, por isso acrescentei amarelo e água para deixar a mistura bem clarinha. E da mesma forma que eu fiz a fatia da melancia, eu vou fazendo agora a casca, deixando uma bordinha branca entre a fatia e a lateral da casca. Porque na melancia, a melancia de verdade tem essa bordinha mais branquinha. Então, para fazer isso, eu deixei um espacinho branco mesmo, sem pintar. Se você não conseguir deixar esse espacinho branco, que era uma coisa que no começo eu também tinha muita dificuldade em deixar o branco do papel, não tem problema. Depois que a pintura estiver completamente seca, você pode pegar uma tinta guache branca, ou uma caneta Posca, ou uma caneta gel branca, e pode fazer esse efeito, que fica legal também. Então, não se preocupe se você não conseguir deixar essa bordinha branca de espaço entre uma tinta e outra. Você pode estar fazendo isso depois, sobrepondo, mas a pintura precisa estar bem seca para isso. E é só isso mesmo. Eu pego a tinta verde escura e vou aplicando só na partezinha de baixo. E notem que ela deu uma espalhada, subiu um pouquinho para cima. Mas por que isso acontece? Porque é a técnica úmido sobre úmido. Então, a folha está molhada. Onde a água molhou no papel, a tinta se espalha. É como se a água que está no papel convidasse essa tinta a preencher sozinho o desenho. É uma técnica assim, de pintura bem rápida, mas exige um pouquinho de controle. Essa eu diria que é a técnica mais difícil da aquarela. Digamos assim, não que seja difícil, mas é que exige um pouco mais de controle. E eu esqueci de separar as laterais da melancia, porque eu fiz uma fatia e ficou parecendo uma pizza. Então, eu estou retirando, fazendo um movimento que chama de lift na aquarela. Mas vamos falar o português aqui. Nada mais é do que você retirar o pigmento de onde você não deseja. Então, com o pincel já limpo e mais seco, e também a pintura está seca nesse momento, eu esperei secar para poder retirar. Porque se você não esperar secar e quiser retirar alguma área, vai borrar mais, né, nesse tipo de técnica. Agora vamos para a segunda técnica, que é aqui o seco sobre seco. Notem que o meu pincel está bem mais seco. Eu não misturei a tinta com água e eu pego a tinta, pego o pigmento mais puro assim mesmo no meu pincel, apenas com um pouquinho de água, porque se for seco demais também, como é aquarela,
não vai se espalhar. Então, não vai nem dar para pintar. Se você pegar direto da bisnaga, por exemplo, não dá para fazer isso. Pegar a tinta direto da bisnaga e passar vai virar um guache. Então, mesmo sendo a tinta, a técnica seco sobre seco, você vai ter que, o pincel vai ter um pouquinho de água, mas só um pouquinho mesmo, o suficiente para a tinta se espalhar. E notem que já ficou bem mais pigmentada essa fatia de melancia. Ficou bem mais vermelha do que a outra, porque está mais seco assim, mais pigmento. E eu estou fazendo do mesmo processo que eu fiz na outra, deixando alguns cantinhos assim mais vermelhos para dar a sensação de maior profundidade na fruta, na melancia aqui. E é só isso, não tem muito segredo nessa técnica. É uma técnica de fácil controle, porque a tinta, o pincel está bem seco, então a tinta não vai se espalhar para fora do seu desenho, caso você não deseje ou não tenha ainda um controle. É uma ótima técnica para quem está iniciando na aquarela e ainda não tem esse controle da tinta. É ir com a tinta mais seca, assim você não vai formar muitas manchas indesejadas e não corre o risco da tinta espalhar para fora. É uma técnica bem legal para quem está iniciando. E da mesma forma, eu vou deixar um espacinho branco entre a casca e a lateral e a fatia da melancia. E vou deixar também uns espacinhos brancos na lateral da melancia, só para formar mesmo os pontos de luz. Depois eu vou vir com o verde escuro para fazer a parte da casca de fora mesmo da melancia. E como essa técnica é mais seca, então vai ficar bem retinho, tornando assim a melancia mais realista do que a primeira. Na minha opinião, né? Eu gostei das duas. Eu gosto de todas as técnicas da aquarela. Bom, e agora eu vou lavar bem o meu pincel para fazer a última técnica aqui, que é a técnica mista, uma das que eu mais uso. Então, eu fui primeiro com o pincel com mais pigmento e menos água, depois eu molhei o pincel e não peguei mais pigmento e puxei a tinta de cima com o pincel úmido. E assim vai formando a técnica mista, de forma que eu consigo espalhar melhor essa tinta. Porque eu umedeci o pincel, então dá para pegar a tinta que eu coloquei no topo da melancia e arrastar para baixo. É uma técnica também mais controlada do que a primeira. Eu diria que de todas as três, para quem está iniciando, a primeira é a mais difícil de ter controle, mas ela é uma das mais rápidas de serem feitas. E eu gosto muito de fazer todas elas. Às vezes eu utilizo das três em uma mesma pintura. Eu gosto muito de pintar aquarela de natureza. Eu não pinto muito aqui no canal, porque as vezes que eu trouxe aqui vídeos de passarinho, de flores, são vídeos totalmente flopados, não dá muito certo aqui. Por isso eu opto aqui no canal por trazer mais personagens de anime ou meus próprios personagens, coisas assim em aquarela. Mas eu pinto muitas coisas da natureza que eu não posto por aqui. E eu gosto muito de usar essas técnicas, todas elas, para fazer pinturas da natureza. Já para fazer minhas pinturas mais assim de personagens, eu utilizo mais a técnica mista. É uma das que eu mais utilizo. E da mesma forma, eu estou deixando aí os espacinhos, coloquei alguns pontos mais vermelhos para formar mais profundidade assim na melancia. E é só isso. Também vou fazer aquela parte de retirada de pigmento em alguns lugares, porque eu achei que não ficou muitos pontos de luz. Eu estou fazendo isso com a melancia ainda molhada, não esperei secar completamente como na primeira. E vou fazendo bem devagarzinho mesmo as coisas. Tá em tempo real. Como é uma aula, eu quis deixar mesmo em tempo real para vocês entenderem. E utilizando essas três técnicas, dá para vocês pintarem qualquer coisa em aquarela. Qualquer coisa mesmo, desde um cartoon até um realismo, usando dessas técnicas. E é uma coisa mesmo que vocês precisam pegar para treinar. Eu treinei muito para poder estar nesse... Não que eu seja assim, uma expert na aquarela, não é isso. Mas eu treinei muito. Eu acho que a pintura que eu mais treino assim, de todas é a aquarela. Então, hoje em dia, eu não tenho mais aquele medo inicial que eu tinha de sair para fora da linha, do desenho, de manchar tudo. Hoje em dia, eu já vou assim completamente despreocupada mesmo e me deixo levar pela tinta. Mas é uma tinta que você tem controle, mas não 100%. O que eu acho bem divertido da aquarela é isso também.
por mais que existam as técnicas, você nunca vai fazer uma pintura igual a outra. Então, por mais que você pegue esse tutorial, por exemplo, e queira fazer as suas melancias ou qualquer desenho que você queira fazer, não vão sair exatamente iguais aos meus. E se eu mesma pegar o mesmo desenho e for replicar de novo, as manchas também não vão sair exatamente iguais. E essa é a graça da aquarela. Uma pintura jamais sai completamente igual a outra, por mais que se copie. Agora, eu esperei todas as melancias secarem, bem secas, e estou fazendo as sementes. Para a primeira, como é a técnica molhado no molhado, para as sementes não destoarem demais, não ficar uma coisa muito assim diferente da pintura, eu coloquei água na mistura do preto para fazer as sementes. Então, eu estou fazendo elas mais clarinhas para não destoar demais aqui da pintura. E também não quero exagerar e colocar muitas sementes, porque o objetivo aqui não é ser um desenho mega realista. É somente ser um exercício para vocês entenderem. Já na segunda, eu peguei o preto mais puro, porque a melancia é da técnica seca, e fui também com a tinta preta seca para fazer as sementes. E já deu maior destaque aqui do que a primeira. Para a última, eu mesclei a água na mistura e fui com a mistura nem muito escura, nem muito clara, para fazer as sementes. E é só. Depois eu vou fazer alguns efeitos, algumas coisinhas, para poder dar um destaque maior. Mas para essa parte de colocar as sementes, o mais importante é espere a sua pintura secar completamente, senão o preto vai manchar no vermelho e vai virar uma bagunça. Agora, eu vou fazer aquele movimento de retirada da tinta bem levemente em volta das sementes, não da semente completa, somente um espacinho assim mesmo para poder dar sensação de profundidade na melancia. Só isso. Mas esse movimento também você pode fazer com uma caneta branca ou com um pouquinho de tinta guache branca que dá certo. Fica bonito do mesmo jeito. Aí eu estou fazendo essa retirada, assim, vou dar uma aceleradinha, porque essa parte não tem nada demais. É só isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, que tentem fazer e que pratiquem bastante, porque aquarela é prática, nada mais que prática. À medida que você vai praticando, você vai se aperfeiçoando. E aqui está o resultado de tudo. Depois eu até passei uma caneta branca, como vocês viram aí, em volta das sementes. Só para fazer alguns detalhezinhos. Agora eu vou colocar os nomes aqui das técnicas que eu não coloquei e mostrar para vocês o resultado final. E foi bem fácil mesmo fazer esse tutorial aqui para vocês, mas eu gostei bastante de explicar, de ter feito. Então, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se inscreva no canal, que aqui sempre tem vídeos de desenho, de pintura, de coisas que podem te ajudar. E vocês também me ajudam aqui a crescer e eu ajudo vocês com tutoriais. E dá para ver aí que nenhum resultado é igual ao outro. Dá para ver bastante diferença entre as técnicas. Eu gostei de várias aqui. Mas deixem aí nos comentários qual foi a sua técnica favorita aqui. A minha foi a técnica mista. Mas, como eu falei, eu utilizo de ambas as técnicas. Depende muito do tipo de pintura que eu quero fazer. Vou deixar linkado aqui para vocês e também nas telas finais um vídeo de 7 dicas para melhorar na sua pintura com aquarela, que foi o vídeo que me deu a ideia para fazer esse vídeo. Também vou deixar na descrição os materiais que eu usei aqui no vídeo e uma playlist de desenho que pode te ajudar. Então, confiram as descrições. No mais é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!